com as redes sociais, mas principalmente com a presença da internet, da web, na vida das pessoas de forma definitiva, né? E isso cresceu de 15 anos para cá, a internet tornou tudo muito rápido. Muito. E a cobrança das pessoas também tornou-se imediata, em função da circulação de informações, das discussões, das manifestações individuais de políticos, de governos e tudo mais, né? E a democracia, por sua vez, ela se estabelece com tempo, com a conversa, com negociação, né? A história mostra que ela não se consolidou de um dia para a noite. Até que ponto a velocidade do mundo que a gente vive hoje, provocada pela web, de certa forma, complica a permanência da democracia da forma como ela está hoje? Tem alguma influência, você acha? Olha, voltando ao que eu estava falando antes a respeito do controle que o poder tem sobre boa parte da imprensa, etc., eu preciso constatar que existe um incômodo muito grande, principalmente agora, no governo Lula e no Supremo Tribunal Federal, em relação às redes sociais, justamente porque eles não controlam, porque as plataformas são empresas internacionais, bilionárias, que têm seus tentáculos no mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil. E as pessoas têm essa capacidade hoje, que não tinham antigamente, de falar para muita gente virtualmente. Antigamente você tinha que pegar um microfone, subir no banco da praça se você quisesse atingir muitas pessoas. Você não tinha essa ferramenta tecnológica. Só tinha quem tinha um canal de TV, quem tinha uma emissora de rádio, quem tinha uma trajetória naquela profissão, um poder político, econômico, etc. Hoje o cidadão comum consegue atingir muitas pessoas se ele tiver uma mensagem que tenha esse potencial, se ele tiver carisma. Eventualmente, as pessoas espalham desinformação. Então, a gente está passando por um processo de depuração dessas novas ferramentas. E há uma tensão muito grande. Porque, obviamente, há problemas que surgem com toda essa velocidade, mas há também soluções. Quer dizer, com toda essa velocidade, você impede, muitas vezes, que um governo autoritário, que uma pessoa que esteja fazendo ali um mecanismo ilegal, ela tenha condições de concretizar o seu plano. Então, toda essa gritaria, muitas vezes, é para benefício da sociedade. Essa semana, você teve aí todos esses memes a respeito do ministro Fernando Tachad, como ele foi ironizado nas redes sociais, porque está aí taxando a população pobre, a partir do momento que taxou as blusinhas, né, as compras até $50 em sites internacionais. Uma reação pacífica, legítima, sarcástica, irreverente, que é muito bem-vinda, né? Tem aquela velha frase do Lima Barreto, que já descreveu o Brasil há mais de 100 anos na literatura. Seria bom que as pessoas tivessem acesso à literatura para elas verem como as coisas se repetem. Chamava já no começo a república do regime da corrupção, etc. E ele falava, troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. E esse recurso do humor é muito bom, é muito bem-vindo, é muito melhor do que a facada, do que o tiro, é muito melhor do que a violência política. Então, é uma vantagem das redes sociais. Agora, o advogado do governo Lula, o Jorge Messias, advogado-geral da União, que defende o governo, ele foi lá nas redes sociais para dizer assim, quem financia a indústria dos memes? Quer dizer, você tem sempre esse discurso que dá ares de conspiração a algo que surge nas redes sociais a partir de cidadãos comuns. Você tinha ali pessoas que estão lá editando imagens sempre para fazer uma crítica, muitas vezes de ambos os lados, como por exemplo o Honorato no X, o antigo Twitter, critica ali bolsonaristas, petistas. Agora ele sabe fazer imagens, bota lá o rostinho do Haddad na capa do filme, se meu Fusca taxasse, o taxador do futuro, rombo programado para taxar, e faz piada. Agora, vem esse discurso que tem um verniz autoritário, que é de quem é que está ousando criticar o governo? Quem está por trás disso? Vem com uma espécie de ameaça velada, de que, olha, toma cuidado aí, entendeu? E esse viés autoritário está muito presente
nos populistas à esquerda e à direita no Brasil, né, que dividem a sociedade no nós contra eles. Aliás, meme é uma coisa que eu também concordo contigo, que quando ele não tem o caráter da violência e do desrespeito pessoal ou físico ou ameaçador e tal, ele não passa de uma brincadeira e você tem que conseguir enxergar isso, claro, né? Claro. Na minha vida existe o meme 6 e ônibus, que é um erro que eu cometi na Globo na leitura de um texto e que vem comigo até hoje. As pessoas falam para mim, Tramontina, 6 e ônibus, até hoje falam, né? E falam muito, muito. Ontem eu estava numa empresa, eu fui fazer uma palestra num determinado lugar, na hora que eu estava saindo, tinha umas pessoas, aí uma garota olhou para mim e falou assim, Tramontina, que horas são? Eu falei, 6 e ônibus. Aí todo mundo, mas é isso. Eu vi ontem também, uma brincadeira a partir do atentado que sofreu Donald Trump, né? Onde a bala raspou a orelha dele. Aí tinha uma foto do rei Charles, na Inglaterra. E ele tem orelhas grandes, né? E aí era brincadeira. Se fosse com ele, o rapaz tinha acertado, porque ia acertar a orelha dele, porque a orelha era grande. Então, isso passa, é uma piada, é uma brincadeira, e de um dia para o outro isso também desaparece e vem outro meme, né? Agora, você acha que as redes sociais devem ser regulamentadas? Tem que haver lei para segurar de alguma forma? Porque se discute muito isso. Na Europa, alguns países já adotaram algum tipo de legislação, né? Estados Unidos e alguns estados, me parece que também há uma discussão importante sobre isso. Não tem nada a ver com aquilo que o governo Lula e o ministro do STF querem fazer. É sempre um discurso genérico, regulamentar, é necessário. Quando a gente vai ver o projeto, e essa que é a grande questão do debate público brasileiro, eu acho que é um ponto para o qual todas as pessoas precisam ficar antenadas, que é a diferença entre a retórica e a prática. Às vezes vem tudo numa embalagem maravilhosa. Por exemplo, quem é que é a favor de abuso de autoridade? Você vai falar assim, você é a favor de abuso de autoridade? Eu sou contra abuso de autoridade, evidentemente. Agora, o que se coloca num projeto que eles chamam de um projeto contra abuso de autoridade? Aí você tem lá 100 itens, e aí você começa a ler e você vê que não é o abuso de autoridade que está sendo reprimido. Você vê que tem uma série de estratégias ali para cercear o trabalho de procurador, de investigador, de juiz, de blindar a classe política, etc. Então a embalagem é sempre maravilhosa. O fundão eleitoral, ele é o fundo de financiamento da democracia. Quer dizer, é dinheiro do povo para o político mentir em campanha. É disso que se trata. Então, uma das funções do jornalismo é traduzir para a sociedade os eufemismos utilizados pelos políticos. E um deles é esse, regulamentar a rede social. O que a gente vê é o incômodo com a independência dos cidadãos e com o poder que eles têm de viralizar as suas mensagens, de atingir milhares ou milhões de pessoas, sem passar pelo filtro dessa casta privilegiada que tomou a República Brasileira. Então, por exemplo, eu sou a favor de que todas as pessoas na rede social, elas tenham de ser identificadas. Então, você, ao fazer uma conta, um registro, você tem que dar lá alguma coisa, sua identidade, seu CPF, porque qualquer problema que aconteça, você precisa ser identificado. Então, tem uma parcela aí, inclusive dentro do bolsonarismo, que utilizou muitas contas fake para fazer a sua propaganda, como o petismo utiliza também, que é contra a identificação, o fornecimento, porque se usa desse mecanismo para se distanciar da responsabilidade pelo conteúdo disseminado. Agora, não são esses itens assim bastante básicos, lógicos, que constam nesse processo de regulamentação. É toda uma patrulha que dá margem à perseguição política. Por exemplo, no projeto que foi pautado no Congresso Nacional, chamado pelo governo de PL das fake news e pela oposição de PL da censura, você não tinha muito claro qual seria o órgão que faria a fiscalização do cumprimento das regras pelas plataformas. Então, o que ficou mais grave ali na percepção daqueles que analisaram o projeto, como eu e como outros jornalistas e políticos de oposição, etc., era que o governo poderia criar uma agência, instrumentalizar essa agência e fazer cumprir apenas as regras que fossem de interesse do governo. Então, quem é que fiscaliza? Então, assim, são discussões que elas podem ser feitas, elas são absolutamente legítimas, o que fazer com as redes sociais, mas o que se tenta é empurrar
uma coisa com uma embalagem que engana muita gente, né? Vender gato por lebre. Uhum. E que cenário você enxerga em relação à eleição? Com o uso das redes sociais, né? Aí o TSE vai fiscalizar, vai punir, mas como fiscalizar? Até esse momento ninguém conseguiu encontrar uma saída, uma resposta, uma solução ou uma alternativa para ver como é que vai evitar que as redes sociais sejam usadas de forma criminosa contra campanhas de um, de dois, dos candidatos, né? Como é que você vê esse cenário? O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer mais confusão de novo. É isso que vai acontecer nesse ano, que é um ano de eleição municipal, 2024, em 2026, na eleição presidencial. Se esse processo de depuração, lições e um debate legítimo não for feito com o devido zelo. Você tem parlamentares que não debruçam sobre essa questão, aí o Tribunal Superior Eleitoral acaba aprovando resoluções porque os próprios parlamentares permitiram isso. Alguns que criticaram depois o conteúdo da resolução não votaram lá atrás pelo poder do TSE de editar resoluções. Porque muitas vezes eles são cínicos. Lá na frente eles reclamam, mas eles não fizeram o dever de casa. Então eu cobro lá dos parlamentares que façam seu trabalho, que o TSE tenha uma autocontenção, que não se transforme nesse tribunal político, que trate qualquer crítica mais incisiva, qualquer verdade inconveniente para uma autoridade poderosa como se fosse um ataque à democracia. Não é. Então, é preciso separar. Obviamente, há pessoas que cometem crimes contra a honra, há pessoas que publicam ameaças em rede social e é preciso haver punição. Agora, é preciso haver tudo isso pelo caminho correto do processo judicial. E eles vão criando atalhos e aí você tem censuras, você tem uma série de problemas que estão sendo discutidos nesse momento. Escrevi um monte de artigos a respeito. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscreva no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.